todos. Hoje apresentarei o Clube do Artigo. Eu sou Deise Eveline Santos Souza, R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e esta é uma apresentação como parte do Programa de Residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. O artigo é intitulado Imagem da Hipoplasia Ventricular Esquerda, de autoria de Mary Cohen, e publicado no Jornal Mundial de Cirurgia Cardíaca Congênita e Pediátrica em 2022. A hipoplasia do ventrículo esquerdo é um achado comum em várias formas de cardiopatia congênita. A ecocardiografia é a ferramenta diagnóstica de primeira linha para avaliação do tamanho ventricular. O objetivo da imagem, então, é determinar se o ventrículo esquerdo e se suas estruturas associadas, se elas podem suportar a circulação sistêmica. Isso pode ser um grande desafio, porque há um espectro contínuo de hipoplasia ventricular esquerda, mas geralmente há apenas uma opção de tratamento que é dicotômica, seja por um reparo biventricular ou paliação estagiada em ventrículo único. É bem difícil determinar com precisão a viabilidade ventricular esquerda para o reparo biventricular. Isso porque a fisiologia pós-natal costuma ser bem diferente da fisiologia pré-natal. É difícil prever se o ventrículo esquerdo será capaz de suportar o débito cardíaco sistêmico até que a cirurgia seja concluída. Com paliação de ventrículo único, também permanece desconhecido se o reparo biventricular teria sido bem sucedido. O reparo biventricular também pode deixar anormalidades hemodinâmicas residuais ou resultar em novas doenças. A ecocardiografia no cenário da hipoplasia ventricular esquerda deve avaliar de forma abrangente o tamanho e a função de todas as estruturas do lado esquerdo, ou seja, deve avaliar válvula mitral, via de saída do ventrículo esquerdo, válvula aórtica e o arco aórtico. Deve-se ter atenção que um defeito no septo atrial de tamanho significativo pode mascarar a estenose mitral. A ecocardiografia possui algumas limitações, dentre elas, o volume do ventrículo esquerdo, que é difícil de ser medido com precisão, e o diagnóstico de fibroelastose endocárdica. A fibroelastose endocárdica é definida como espessamento difuso no endocárdio ventricular, em razão de proliferação de fibras colágenas e elásticas. Então, vai se comportar como uma miocardiopatia, em que o espessamento do endocárdio leva à diminuição da complacência ventricular e, consequentemente, à insuficiência cardíaca. Os fatores de risco para desfechos ruins do procedimento de Norwood são descritos como disfunção ventricular direita, regurgitação significativa da válvula atrioventricular e ramo hipoplásico das artérias pulmonares. Em relação à via de entrada do ventrículo esquerdo, este é descrito como de maior importância em qualquer variação da hipoplasia ventricular esquerda. Em neonatos, geralmente vai determinar a adequação do ventrículo esquerdo e, segundo o artigo, é o componente mais difícil de se tratar cirurgicamente. É desafiador, então, nessa faixa etária, o reparo tanto da estenose quanto da regurgitação mitral. A avaliação da via de entrada deve sempre incluir o diâmetro do anel, e este deve ser relatado em score-Z, a avaliação de entrada secundária, o que inclui o folheto e a anatomia cordal, além do número e localização do músculo papilar, e o diâmetro do jato colorido dentro do fluxo do ventrículo esquerdo. Como regra geral, o artigo cita que uma entrada ventricular esquerda adequada estará associada a um ventrículo esquerdo adequado para o reparo biventricular. Existem características ecocardiográficas importantes na hipoplasia do ventrículo esquerdo, que são citadas como componentes que podem ser aumentados no reparo biventricular, componentes que são difíceis de serem aumentados no reparo biventricular
e os componentes que determinam a adequação da paliação para ventrículo único. Dentre os componentes que podem ser aumentados no reparo biventricular são citados o tamanho e a anatomia da via de saída do ventrículo esquerdo, o tamanho e a anatomia do anel da válvula aórtica, tamanho do arco aórtico e o nível de obstrução, a presença, tamanho e anatomia de uma comunicação atrial e comunicação ventricular. Dentre os componentes que são difíceis de serem aumentados no reparo biventricular, são citados o tamanho e anatomia e função da entrada do ventrículo esquerdo, o tamanho e a função do ventrículo esquerdo e a presença e gravidade da fibroelastose endocárdica. Em relação aos componentes que determinam a adequação da paliação para ventrículo único, são citados o tamanho e função do VD, o tamanho, anatomia e função de entrada do VD, o tamanho e função do anel da válvula pulmonar, o tamanho do ramo da artéria pulmonar. Falando sobre a cardiopatia congênita associada à hipoplasia do ventrículo esquerdo, é citado estenose aórtica crítica. A estenose aórtica crítica tem características únicas associadas à hipoplasia ventricular esquerda. Na dependência ductal para do cardíaco adequado, esse pode ser difícil determinar se um alívio na obstrução do fluxo de saída do ventrículo esquerdo se resultará em uma circulação biventricular viável. O anel valvar aórtico ele pode ser bastante pequeno, além de ser unicomissural. Então, de modo que a utilização de um balão ou de valvuloplastia cirúrgica podem não aliviar adequadamente a obstrução. A fibroelastose, nesse contexto, ela é comumente observada e descrita como um ventrículo esquerdo curto e grosso. A imagem mostra um corte apical, 4 câmaras, com o citado ventrículo curto e grosso. E é demonstrado um endocárdio ecobrilhante, consistente com a fibroelastose endocárdica. Existem fatores de riscos ecocardiográficos para o reparo biventricular, citados como o tamanho pequeno da válvula aórtica e mitral e a presença da fibroelastose endocárdica. A ecocardiografia na estenose aórtica crítica, ela deve avaliar o tamanho e a anatomia da válvula aórtica e mitral de forma bem abrangente, as anormalidades da válvula mitral e o fluxo retrógrado no arco transverso da aorta, tendo atenção que pode ser o resultado de uma obstrução da válvula aórtica e não de um ventrículo esquerdo inadequado. Por isso, é tão difícil usar esse critério para prever o sucesso do reparo biventricular. Na imagem, é observado um corte paraesternal eixo longo, em que os músculos papilares são vistos ligados diretamente aos coletes da válvula mitral, e também é observado o espessamento da válvula aórtica. Nesse contexto, a ressonância magnética cardíaca ajuda a determinar a adequação do ventrículo esquerdo na estenose aórtica crítica. Ela adiciona uma avaliação mais precisa do volume ventricular esquerdo e pode diagnosticar a presença e a gravidade da fibroelastose endocárdica. Então, mesmo em pacientes que sobrevivam ao reparo biventricular, é importante reconhecer que alguns deles desenvolverão disfunção diastólica e hipertensão pulmonar, seja na adolescência ou no início da idade adulta. No contexto do complexo hipoplásico do coração esquerdo, segundo Chervenkov e colaboradores, definem como um pequeno ventrículo esquerdo com hipoplasia do arco aórtico, porém sem uma obstrução das válvulas mitral ou aórtica. Então, a válvula aórtica ela pode ser hipoplásica, mas geralmente terá anatomia normal. Uma válvula aórtica bicúspide sem obstrução também pode ser observado. Aí, a fibroelastose endocárdica aqui não é presente no ventrículo esquerdo, e como não há uma obstrução, o desempenho ventricular costuma ser normal. Então, podem melhorar o enchimento e o tamanho do ventrículo esquerdo
o fechamento dos defeitos do septo atrial e ventricular e a reconstrução do arco aórtico. É interessante comentar que o artigo cita que vários estudos relataram o crescimento de estruturas do lado esquerdo após o reparo de arco em crianças com hipoplasia do coração esquerdo, mesmo com valvas aórtica e mitral com score Z menor do que 4. Então, deve-se ter atenção que, apesar de não apresentar obstrução valvar, as crianças com hipoplasia do coração esquerdo podem desenvolver hipertensão pulmonar, e isso devido a uma elevação de pressão no átrio esquerdo. A estenose da válvula mitral também pode ocorrer em fases mais tardias da vida, e durante a reconstrução do arco, permanece uma controvérsia que fala sobre a possibilidade de deixar uma comunicação atrial, o que pode aliviar a pressão dentro do átrio esquerdo, contudo, às custas de um shunt esquerdo-direito residual. No contexto do septo atrioventricular desbalanceado, ele pode ser do tipo dominante direito, que ocorre quando a válvula V comum fica desproporcionalmente sobre o ventrículo direito. Então, a hipoplasia do ventrículo esquerdo geralmente está presente, a hipoplasia do arco ou a coarctação de aorta podem ou não estar associadas, e existem elementos que predizem se o reparo biventricular será mal sucedido. Então, fala sobre a presença de um defeito do septo AV, com shunt de nível atrial e ventricular, juntamente com uma via de saída do ventrículo esquerdo um pouco mais alongada, além de regurgitação da válvula V. O desbalanço no nível ventricular geralmente é determinado pela ecocardiografia na visão transtorácica axial oblíqua esquerda. E são determinados alguns índices de medição, como o índice da válvula atrioventricular, que determinará a gravidade do desequilíbrio, contudo, é uma medida que nem sempre delineia a adequação ventricular esquerda. Existem também outras medidas de influxo no ventrículo esquerdo, que são os substitutos do fluxo de entrada do ventrículo esquerdo. É o índice de influxo do VE, o ângulo de influxo do ventrículo esquerdo-direito e o VSD indexado. É importante destacar que nenhuma dessas medidas predizem perfeitamente o sucesso do reparo dos dois ventrículos. Contudo, nesse contexto, utiliza-se a ressonância magnética cardíaca para ajudar a avaliar o volume ventricular esquerdo, o índice cardíaco e o shunt esquerdo-direito. Então, alguns consideram uma abordagem estagiada para o reparo biventricular, com um fechamento inicial do componente atrial do defeito do septo, deixando uma pequena fenestração, juntamente com uma bandagem da artéria pulmonar. Então, o componente ventricular do defeito do septo AV é deixado aberto para que ocorra um aumento do débito cardíaco do ventrículo direito para a aorta e o fechamento da comunicação atrial, forçando o sangue do ventrículo esquerdo com a esperança de que ele cresça. Havendo esse crescimento, o fechamento posterior da comunicação ventricular e a retirada da bandagem da artéria pulmonar poderão ser considerados. Por fim, nas conclusões, a autora descreve que a hipoplasia do ventrículo esquerdo é um componente de várias condições cardíacas neonatais, o que inclui a estenose aórtica crítica, o complexo cardíaco esquerdo hipoplásico e o defeito do septo atrioventricular direito. Todas essas condições requerem a avaliação abrangente da entrada do ventrículo esquerdo e, na maioria dos casos, esse será o componente limitante da frequência para o reparo biventricular bem-sucedido. A fibroelastose endocárdica, observada principalmente na estenose aórtica crítica, é um fator importante de difícil tratamento cirúrgico, e a imagem multimodal com ecocardiografia e ressonância cardíaca fornece informações críticas na tomada de decisão para o reparo biventricular. Nenhum dos scores ecocardiográficos são perfeitos, então, nessa determinação, mas as medidas incluídas, elas enfocam os componentes importantes da doença. E, por fim, é importante reconhecer que o reparo biventricular neonatal bem-sucedido pode acarretar hipertensão atrial esquerda,
e o eventual desenvolvimento da disfunção diastólica e hipertensão pulmonar. Essa é a referência do artigo. Obrigada. Então, bom dia a todos, novamente. É um prazer estar aqui. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista e coordenador científico na Cardioped Brasil. Nós hoje vamos fazer alguns comentários sobre esse artigo de imagem na hipoplasia ventricular esquerda. Um artigo publicado aqui pela Mary Cohen, né? Um artigo de publicação isolada, numa revista importante, de grande impacto e recente, agora em 2022. Primeiramente, classificando o trabalho. Bom, então, é um trabalho nitidamente qualitativo, né? Não há cálculos estatísticos, não há apresentação de dados evolutivos, curvas atuariais, tabelas, gráficos, etc. Então, um trabalho qualitativo. E, caracteristicamente, um trabalho de campo. Por quê? Não foi feita nenhuma intervenção, né? Só uma análise do estado atual, do estudo de imagens na hipoplasia do coração esquerdo. Então, é um estudo de campo. E parado no tempo, porque não há segmento de pacientes do presente para o futuro e nem estudo retrospectivo para associar eventos com marcadores pré-operatórios. Então, é um estudo transversal. Por fim, ele se caracteriza por ser um estudo de revisão do estado da arte atual. Ele vale para este momento. Se ocorrerem modificações na interpretação ecocardiográfica e evolutiva dos casos, pode ser que apareçam algumas mudanças de conduta. Então, em resumo, é um estudo qualitativo, de campo, transversal e para revisão. Considerei que é um estudo de boa qualidade, tem somente pontos positivos e fortalezas, não encontrei pontos negativos nesse trabalho. Então, já que não há nada assim muito específico de metodologia para comentar, eu destaquei um aspecto que foi mencionado aqui pela Daisy, que é relacionado ao Z-score. Nós já tratamos sobre isso em algum artigo anterior, mas vale a pena ressaltar porque é um score que dá muita informação clínica, né, sobre o paciente e a anatomia dele, né? Então, a frase típica que está aqui no artigo é essa aqui. E vários estudos relataram o crescimento das estruturas colocadas à esquerda após o reparo do arco em crianças com hipoplasia, com complexo de hipoplasia do coração esquerdo. Agora é importante, mesmo com valvas mitral e aórtica que tenham um Z-score inferior a -4. Veja, então como é um número negativo, inferior a -4 seria -5, eventualmente, quem sabe até um -6, né? Então, como é que se interpreta o Z-score, principalmente nesse nível tão elevado, né? Antes de falar sobre o Z-score, nós temos que recordar desvio padrão, né? Desvio padrão foi criado aqui pelo Carl Friedrich Gauss, né? Século XVIII. Então, o desvio padrão é uma medida de dispersão, quanto que os valores são dispersos em torno de uma média. E a representação clássica é sempre com aquele sinalzinho mais, menos. Então, por exemplo, um peso médio de 20 quilos, mais ou menos 3. O que quer dizer? Que 68% da amostra
está contida entre 17 quilos e 23 quilos, tá? Porque um desvio padrão, ele equivale a 68% da amostra, para mais ou para menos. Então, 20 mais ou menos 3, 68% da amostra está entre 17 e 23 quilos. Por que é importante saber sobre o significado do desvio padrão? É porque o Z-score usa o desvio padrão no seu cálculo. Então, qual é a fórmula do Z-score? Que está aqui, o Z é igual o valor que foi medido individualmente, numa determinada criança ou paciente, menos o Mi, que é a média dessa amostra, né? Isso tudo dividido pelo desvio padrão. Então, eu fazendo assim, o valor individual menos a média dividido pelo desvio padrão, eu sei quantos desvios padrão aquele valor individual está fora da média. Tá? É aceitável que um Z-score mais um até menos um esteja dentro da normalidade. Então, essa faixa amarela aqui, coincidentemente, também tem 68% dos participantes de uma amostra estão dentro de um Z-score mais um até menos um. De menos 1 até menos 2, ou de mais 1 até mais 2, já é um sinal de alerta. Não chega a ser totalmente crítico, mas de menos 1 a menos 2 e de mais 1 a mais 2 já é um sinal de que está só 32% das pessoas têm, da amostra tem esses valores. Né? Além de menos 2, ou seja, menos 3, menos 4, ou acima de mais 2, tipo mais 3, mais 4, aí nitidamente fora do adequado, né? Porque já tem um Z-score de mais 2 a menos 2, além de mais 2 e menos 2, só menos que 5% dos participantes da amostra estão presentes. Então, já é considerado significante essa alteração. Além de significante, significativa, né? Ou seja, uma quantidade, um valor muito alto ou muito baixo, e significante estatisticamente porque está abaixo de 5% dos, dos, dos valores esperados. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático. Por exemplo, aqui, um anel valvar aórtico de 10 milímetros de comprimento, com um desvio padrão de 2 milímetros, ou seja, a média dessa amostra tinha 10 milímetros mais ou menos 2. Comparando com um paciente individual que tenha, por exemplo, um valor de 4, né? Então, vamos ver quanto é o Z-score dessa criança que tem um anel aórtico de 4, quando o esperado seria 10. Então, 4 de valor, que é individual, menos o 10, que é a média, dividido pelo desvio padrão, que no caso aqui é 2. Então, 4 menos 10 seria 6, né? Menos 6. E menos 6 dividido por 2, menos 3. Já uma criança com uma medida de 2 milímetros individual, 2 menos 10, menos 8 dividido por 2, menos 4. Então, vejam, só para ter uma ideia, um valor normal de 2, um valor individual de 2 para um esperado de 10, é um score Z de menos 4. Então, retomando o trabalho, eles mostraram que, às vezes, além de menos 4, né, talvez menos 5, ainda poderia ser viável dentro de certas condições. Então,
Vocês imaginam, de 10 cair para abaixo de 2. Então, é bastante crítico. Mas é uma informação boa, porque poderia, para a gente observando, achar que 2 em relação a 10 já seria inviável, né? E ele mostrou que ainda haviam casos em que isso foi possível. Ok? Então, agradeço, fico à disposição.